dia! Bom dia! Estão gostando? Que bom! Então, boas notícias, ainda não acabou. Aproveite! Isso. Agora vamos ter um momento de responder às vossas perguntas. Eu já fiz aqui muitas vezes na Canção Nova. Eu sempre gosto de responder as perguntas das pessoas. E pedi ao Danilo para passar a mensagem. Ele recolheu um montão de perguntas, se deitou tarde, vendo tudo. E eu pedi para ele também para ir colocando uma a uma e para organizar tudo. Confio nele, é um bom menino. Isso, força, Danilo. Vamos lá. Foram muitas perguntas. Então algumas estão... Talvez a sua pergunta esteja contida nessas perguntas que eu vou fazer de uma maneira resumida, né? Mas eu tentei pegar o máximo de perguntas que foram se repetindo para que nós possamos esclarecer. Primeira pergunta, Padre Duarte, é esta. Hoje em dia está muito na moda falar das pedras de Santa Idelgarda. Ela é uma doutora da igreja e às vezes acho que isso parece esoterismo. Essas coisas são realmente eficazes e como entender tudo isso? Então, Santa Idelgarda, eu não sou um grande conhecedor, tenho que dizer isso. É uma grande santa do século XII. É uma dessas santas que fez um montão de coisas. Era monja, beneditina, era mística, escreveu muito e também era artista, poesias, música. Escreveu obras também de, hoje chamaríamos medicina natural. E há alguns anos atrás, o Papa Bento XVI proclamou ela doutora da Igreja. Por isso é podemos dizer, uma grande santa. Tem outros santos, quando ela é um pouco parecida com outros santos. Tem outros santos que também escreveram sobre muitas coisas e fizeram muitas coisas. Por exemplo, um que eu conheço um pouco melhor é Santo Alberto Magno, o grande mestre de São Tomás de Aquino. Santo Alberto era era uma enciclopédia. Escreveu sobre um montão de coisas, sobre biologia, ciências humanas. Pronto, mas não afastando da questão, a questão das pedras de Santa Idelgarda está dentro desses escritos dela, em que ela escreveu sobre temas ligados a remédios para curar doenças. E eu vejo que nos últimos anos tem um grande entusiasmo por esses escritos dela. E eu tenho alguns bons amigos que também são grandes entusiastas dos remédios de Santa Idelgarda, e algum deles tem testemunhos de pessoas que curaram algumas doenças com a ajuda dessas ervas. Sobretudo são ervas, né? Eu diria que as ervas na antiguidade eram os remédios em geral. Não eram os únicos, mas a maioria dos remédios que se usavam em toda a história da humanidade eram ervas medicinais. E a igreja nunca condenou isso. Tem propriedades naturais das ervas e de outros elementos naturais que produzem efeitos benéficos para a saúde. Isso não implica nada de supersticioso. Foi Deus que criou as coisas
E cada coisa tem as suas propriedades. E tem ervas e outros minerais, eventualmente, que produzem efeitos benéficos. Pronto, isso é um ponto importante. Segundo ponto, graças a Deus nós vivemos num momento da história no qual as ciências humanas tiveram um grande crescimento. Então hoje nós conhecemos cada vez mais esses efeitos e essas propriedades das realidades criadas. E por isso a medicina e as ciências médicas, por exemplo, avançaram tanto, não? Porque nós percebemos a causa das doenças e percebemos os mecanismos de cura como nunca antes na história. E isso é algo bom, que de algum modo está presente naquele mandato de Deus, logo no início da criação, quando Deus diz ao homem, dominai a terra. Essa missão de continuar a obra criada. E, portanto, a Igreja nunca condenou nem a sabedoria, nem o progresso das ciências humanas, nem a medicina. Temos grandes médicos que foram santos, a começar por São Lucas, que era médico. Agora vem o porém, o mas. Mas, esses livros que Santa Helegarda escreveu sobre esses remédios naturais, vêm das suas, penso eu teria que estudar melhor, estão ligados às suas revelações místicas. E aí, a primeira reserva que eu faço não é fácil às vezes nas revelações privadas e místicas distinguir o que vem de Deus e o que vem do homem. Às vezes os elementos sobrenaturais e os elementos humanos estão um pouco misturados. E isso vale para todos, não é? E a parte mais importante, Santa Helegarda foi considerada doutora da Igreja pelo Papa Bento XVI, não tanto por causa dessas questões medicinais, mas pelas verdades que ela nos ensinou, digamos assim, que fazem referência à nossa salvação e santificação. É alguém que nos ensina com uma profundidade, com uma clareza, com uma luz, os mistérios da nossa fé e aquelas coisas que nos conduzem ao céu. Fé, podemos dizer, e moral. E por isso esses outros aspectos são muito menos importantes. E aqui vem já um fenômeno que eu noto, tem gente muito entusiasmada com a medicina de Santa Helegarda, mas que não quer saber do resto de Santa Helegarda. E eu considero isso estranho. Você não quer saber de Santa Helegarda para nada, mas está preocupado com as pedras de Santa Helegarda. E o que está acontecendo lá em Portugal? Tem congressos, hoje em dia tem congressos sobre a medicina de Santa Helegarda, e vai um montão de gente que não está aí que até, digamos, despreza um pouco a fé católica. E mais ainda, eu vou dizer mais, eu vejo em Portugal encontros sobre a medicina de Santa Helegarda que atraem muita gente que gosta, que está envolvida bem na nova era.
Eu já preguei sobre a nova era, é uma forma de gnose, que é uma grande heresia, é toda uma família de heresias que percorre a história da igreja desde o início. Já no Novo Testamento, temos nas cartas de São João, em algumas passagens, já podemos entrever a heresia gnóstica, digamos que germinando. E nos primeiros séculos foi um dos combates grandes que a igreja nascente teve que viver. E o mesmo Papa Bento XVI dizia que foi a heresia mais insidiosa, mais perigosa de toda a história. Então, a nova era é uma forma de neognose, uma forma de gnose. A salvação vem pelo conhecimento, não vem pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é necessária a cruz, não são necessários os sacramentos, não é necessária a fé. É uma questão de conhecimento, né? E pois tem duas classes de pessoas: os iluminados, aqueles que sabem como as coisas verdadeiramente funcionam, e o povão. Pois a igreja sempre combateu a heresia gnóstica. Para os gnósticos não há pecado, só há ignorância. Então eu vejo a turma da nova era muito empolgada com a medicina de Santa Hillegarda, e em concreto com o tema das pedras. Antes desta moda do interesse pela medicina de Santa Hillegarda, o movimento da nova era já tem algumas décadas, umas 50, 60 anos, mais talvez, e já eles usavam os cristais, né? Típico da nova era, usar os cristais para efeitos espirituais. E a igreja, esse gênero de práticas, usar, por exemplo, um cristal ao pescoço para proteger dos ataques do demônio, a igreja sempre condenou isso como um amuleto. Por quê? Porque o cristal não tem a capacidade natural para proteger você do demônio. Quando eu espero de alguma coisa um efeito que essa coisa naturalmente não produz, isso implica algo de supersticioso. Guarde essa verdade. São Tomás de Aquino ensina isso. A Igreja Católica, às vezes, por exemplo, teve uma vez, eu já não me lembro, uma pergunta que fizeram no Santo Ofício, se determinado comportamento é supersticioso ou não. E o Santo Ofício respondeu, se espera um efeito que essa coisa não produz naturalmente, então há superstição. Se essa coisa produz esse efeito naturalmente, não há superstição. Qual é o problema das pedras? É que eu saiba, até a data, ainda não foi validado cientificamente que as pedras produzem o efeito medicinal que Santa Hillegarda alega. E, portanto, o conselho que eu dou para você não escandalizar ninguém, eu sei que as pessoas que são católicos não fazem isso com uma vontade supersticiosa, mas facilmente você pode escandalizar os outros. Eu já expliquei, né? A turma da nova era vai atrás dessas coisas. Então, seja para você não escandalizar ninguém, nem para levar os outros a colocar a esperança numa coisa que de fato não é remédio, você estaria enganando alguém, induzindo em erro. O que eu sugiro é prudência, prudência, prudência. Ou seja,
pode usar a medicina de Santa Elegarda? O meu conselho é sim, mas use apenas aquelas ervas ou outros elementos cuja a ciência hoje já validou como terapias eficazes. Penso que esse critério é o mais seguro, é o mais prudente. Por quê? Porque, como eu digo, o contexto em que vivemos no mundo atual tem muita superstição. Portanto, cuidado, prudência, use apenas aqueles medicamentos que já foram validados cientificamente. E se você quiser um conselho ainda mais genérico, se você é católico, você está doente, eu sempre digo duas coisas simples. Você deve ir ao médico, se está doente, e se a doença é grave, você deve receber a unção dos doentes. Jesus nos deixou um sacramento com essa finalidade. Eu acho que é muito estranho que você esteja doente, que a doença seja grave, que você não vá ao médico, não peça a unção dos doentes, mas queira colocar uma pedra de Santa Elegarda no pescoço. Algo não está certo. No outro dia, então penso que passou no outro dia, houve alguém católico que encontrou outra pessoa e se escandalizou e me veio contar: padre, eu falei com, não vou dizer o nome, com essa pessoa, que é uma boa católica, e ela tinha uma pedra no pescoço, e eu perguntei para ela: e por que você está levando essa pedra? Por causa de Santa Elegarda. Mas não levava mais o crucifixo, nem a medalha de Nossa Senhora. Não gostei. Penso que essa é a estrada errada. Muito bom, padre. Padre Duarte, qual é o modo que o Senhor percebe que o demônio mais se utiliza atualmente para atingir as pessoas de modo geral? Então, aos exorcistas, as pessoas acabam sempre focando as perguntas e mesmo os eventos nas questões mais extraordinárias. As possessões, a libertação. A atividade mais perigosa do demônio é tentar o homem ao pecado. O maior mal, o único mal que nos pode roubar o céu se chama pecado mortal. E o demônio, aquilo que ele mais deseja é levar a você a cometer o pecado mortal. E ele é inteligente, e ele é perigoso, astuto, porque ele sabe, ele tenta fazer isso na sua vida de muitos modos, Por isso essa nossa vigilância. Pai nosso, como dizíamos, não nos deixeis cair em tentação. O pecado mortal nos faz perder a graça de Deus. Perder a graça de Deus é perder a herança do céu. Então, essa é a maior catástrofe na nossa vida. A boa notícia é, Deus sabe que somos fracos, que podemos cair, e por isso, além do batismo que lava os nossos pecados, Ele deixou a confissão, o sacramento da reconciliação, para que, se por desgraça você cometer algum pecado mortal, você possa voltar para a graça de Deus. Eu já afirmei aqui, antes de ontem, o catecismo ensina: aquele que morre em pecado mortal, que não se arrepende, sem arrependimento, se condena ao inferno, perde o céu.
Então, esse é o maior drama espiritual. E por trás desse pecado mortal, quase sempre está o demônio. Não está sempre, porque tem outras coisas que também nos puxam para o pecado. As nossas fraquezas, o pecado desordenou o nosso coração, e também o mundo nos puxa para longe de Deus. Então, é muito importante nós vigiarmos. Por isso eu recomendo lutar contra o pecado com fervor. Por exemplo, uma das coisas que mais me ajuda a mim é a confissão frequente. E é bom a gente colocar a nossa luta nas coisas pequenas para evitar as grandes. Ou seja, você perdeu um pouquinho a paciência, se confesse. Você foi um pouquinho grosso, se confesse. Você disse uma coisa que não era bem verdade, se confesse. Você teve aquele pensamento com pouca caridade, se confesse. Lute nas pequenas coisas para evitar as grandes. Confissão frequente. E assim, essa longa batalha que dura até o dia da nossa morte, você poderá vencer com a ajuda da graça de Deus que Ele nos dá nos sacramentos. Tem aquela oração que eu uma vez também partilhei aqui, que eu amo. Nós rezamos lá em Portugal, em algumas zonas: Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima me há de valer. Amém. Amém. Padre, é possível que objetos sejam influenciados pela ação do demônio? Como descobrir que um objeto que eu tenho, ou que eu ganhei, ou que eu comprei, e que está na minha casa, pode ou não estar sofrendo uma influência do mal? Então, sim, é possível, sobretudo quando esses objetos foram objeto de rituais. O demônio, a ação extraordinária do demônio depende sempre da permissão de Deus, mas também da liberdade dos homens. Os homens, pelos pecados de idolatria, de adivinhação, de magia, dão abertura, estão convidando os demônios a interferirem na vida dos homens. E nos rituais de magia, às vezes, com frequência, são usados objetos. Pode ser magia branca ou preta, no final, ou negra. É sempre ao demônio que você está pedindo ajuda. Tem muita gente que pensa que, padre, eu estava doente, fui lá no curandeiro, ele fez um trabalho, uns defumadouros, deu um chás com umas ervas, umas pedras, para eu tomar, para eu ficar bom. Fez lá umas orações estranhas. Então, cuidado. Mas não foi para fazer mal a ninguém. Esse curandeiro tinha lá uma imagem bem grande do Padre Pio, uma imagem bem grande de Nossa Senhora de Fátima. Pois eu digo para você hoje, meu irmão, é um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses. Você está pondo a sua confiança não no Deus Criador do céu e da terra, não na igreja que Ele fundou, não nos sacramentos que Jesus nosso Senhor nos deixou, mas no chazinho que a curandeira deu. Então, é uma forma de adultério espiritual. Você está dizendo implicitamente: Senhor, os seus sacramentos, essa conversa de graça de Deus, não me resolvem os problemas.
quem me ajuda mesmo é esse pai de santo. Então, isso é um adultério espiritual. Era um pecado muito típico no Antigo Testamento, muito frequente. E por isso os profetas e todo o Antigo Testamento é toda uma longa pregação contra a tentação da idolatria, da adivinhação e da magia. E por que esses pecados nos seduzem? Porque muitas vezes o demônio faz coisas prodigiosas, que não são tecnicamente verdadeiros milagres, mas que nos impressionam, e então o povo continua a ir atrás, Por exemplo, na adivinhação, você vai, o médium incorpora e diz um montão de coisas verdadeiras. E às vezes, se você é de igreja, ele até vai dizer coisas piedosas para enrolar você, para afastar você da palavra de Deus. Agora quem guia você, a luz para os seus passos, não é mais a palavra de Deus, é a palavra do médium, que vai dizer que você tem que ir na capela e dar 5 voltas de olhos fechados, acender 3 velas e meia e fazer um montão de coisas que parecem religiosas, né? Para o seu pai finalmente estar em paz, não sei aonde. Então isso infelizmente entra muito fácil e o remédio para tudo isso é estarmos centrados no único Deus vivo e verdadeiro, o Criador do céu e da terra. E não darmos ouvidos para outras palavras e não deixarmos seduzir por outras propostas espirituais. Deus nos deu tudo o que precisamos para chegar ao céu. Já esqueci a pergunta, mas... Às vezes as pessoas recebem as coisas para identificar. Então, como é que eu percebo que um objeto foi usado em rituais e que está sendo causa de distúrbios? Pelos efeitos que produz. Então, vou dar algum exemplo prático. Às vezes, a maior parte dos casos dos exorcismos são pessoas boas, católicos não praticantes, que foram vítimas de um malefício, de uma magia negra, de uma macumba. E normalmente essas pessoas encontram, por exemplo, com frequência, esses objetos, essas coisas colocadas junto à sua casa, no portão de sua casa, ou enterradas no terreno de sua casa, ou nas escadas do seu prédio. Às vezes são presentes que vêm, comida, bebida, até coisas religiosas, né? Já tem histórias de, por exemplo, de imagem de um santo que por trás da imagem tem um trabalho colocado. E como é que eu sei se esse objeto foi... Primeiro, se você encontrar algo de estranho, o que você deve fazer é rezar. Reze o Pai Nosso, peça a Deus que destrua e tranquilamente, sem dramas, se possível, queimar fora de casa, destruir pelo fogo. Às vezes não é possível, são coisas de metal, você simplesmente deita fora, tranquilo, não tem que ter medo. Segunda coisa, e tem gente que às vezes ouve essa minha explicação e então entra em pânico e começa jogando tudo fora. Porque o meu vizinho me deu isso, o outro deu aquilo, e eu penso que se não tem nenhum distúrbio estranho em sua casa, não tem motivo para inventar um problema que não existe. Padre, mas eu tenho dúvidas porque ela é uma pessoa do mal e está lá no trabalho e tem inveja. Se não existe nenhum distúrbio estranho, dê graças a Deus. E provavelmente é porque você está na graça de Deus, rezando e caminhando. Mas se você tem
digamos, motivos sérios para suspeitar que foi feito alguma coisa, você deve pedir ao pároco ou a um sacerdote que benza a sua casa, ou que benza o seu carro, ou que benza alguma coisa que você pensa que é vítima de um malefício. Mas eu insisto bastante aqui, porque as pessoas normalmente já se preocupam sem motivo. Não tem nada e você faz uma espécie de tempestade num copo de água. Não precisa. Você está inventando um problema que não tem. E acaba dando um montão de trabalho para todo mundo sem necessidade. Agora, por vezes começam a surgir distúrbios estranhos. Ou ligados ao local, ou ligados à pessoa. Pronto. Quando o ataque é contra uma pessoa, é só ela que experimenta os distúrbios estranhos. Quando o trabalho é feito contra um local, há várias pessoas que experimentam os distúrbios estranhos. E, seja no caso da pessoa, seja no caso do local, acelera bastante o caminho de libertação, perceber o que foi feito, pedido a Jesus depois que destrua, e, como eu expliquei antes, queimar o trabalho, né? E às vezes eu forço o demônio nos exorcismos para dizer o que foi feito, com o que foi feito e onde está, para podermos queimar. E é interessante outra coisa, quando as pessoas queimam o malefício, muitas vezes sucedem coisas também estranhas. Não pega fogo. Você coloca diesel ou álcool, não pega fogo. Então é estranho. E pois, quando pega, acontecem também coisas estranhas. Cores estranhas no fogo, às vezes até imagens tem volta, em vez que as pessoas tiram foto e sai umas imagens, uma cara, um vulto, é impressionante. Portanto, e é isso, a gente percebe que foi feito um trabalho, porque são coisas estranhas, verdadeiramente. Então, se na sua casa não acontece, coisas estranhas são mesmo estranhas, né? Vou dar um exemplo ligado ao local. Houve uma vez um casal que comprou umas máscaras de madeira feitas em África, e lá em África também tem muitos rituais. Então, e depois na casa deles começaram acontecendo coisas estranhas. Barulhos estranhos, barulhos típicos são como barulhos no teto da casa, como se alguém estivesse arrastando os móveis, estalos estranhos, às vezes interferências nos sistemas eletrônicos, a luz, os aparelhos não estão funcionando. Então, não é que eu penso que está algo errado, é evidente que está algo errado. Depois chamaram o padre e, com a ajuda de Deus, começaram percebendo que foi depois que compraram essas máscaras que estavam colocadas na sala, que começaram os distúrbios e, por fim, destruíram as máscaras e tudo se resolveu. Então, às vezes, a gente só percebe pelos efeitos estranhos. Os distúrbios extraordinários do demônio sempre produzem efeitos estranhos, que são raros. Padre, eu canto na igreja, estou rouca há 2 meses, eu durmo com o meu namorado. Pode haver relação de uma coisa com a outra? Oxi. Então, ainda bem que você está rouca e veio nesse acampamento. Porque Deus quer servir. Então, primeira coisa, minha filha, você é muito amada por Deus. Mas, veja bem, viver maritalmente com o seu namorado, não estando casada pela igreja,
é um pecado grave que faz aquilo que eu acabei de dizer, que é a maior das desgraças. Faz você perder a graça de Deus, faz você perder a herança do céu. Você quer ir para o inferno? Saia do pecado. Então, às vezes Deus permite, eu vejo isso muitas vezes nos exorcismos, mas não só. Às vezes Deus permite um grande sofrimento na nossa vida, no corpo, porque quer salvar a nossa alma. É isso. Deus permite uma cruz pesada para que você saia do pecado. E às vezes o mais triste é que nós não vemos, nós nos preocupamos, isso é um pouco universal. Todos nós nos preocupamos muito com a saúde do nosso corpo. E esquecemos a saúde da nossa... Não está certo. Não está certo. E às vezes ficamos até zangados com Deus, mas Deus não me curou e tá. Meu irmão, a saúde do seu corpo é pouco importante. Uma pessoa com um câncer pode ir para o céu, sim ou não? Uma pessoa em pecado mortal pode ir para o céu? E tem santo que teve câncer e foi no céu? Tem. Então, temos que pedir a Deus que no fundo nos converta o coração, para dar a cada coisa a justa prioridade. Tem coisas mais importantes e tem coisas menos importantes. Quando você pega nas coisas menos importantes e coloca no lugar das mais importantes, não vai dar certo. Pedir a cura do corpo é uma coisa boa, mas não é a coisa mais importante. Posso pedir a cura do corpo? Pode. Posso pedir ao Ironi para rezar por mim? Pode. Posso pedir ao Roberto para vir almoçar à minha casa? Pode. Mas a coisa mais importante é cuidar da sua saúde espiritual. Espiritual. E agora mais um passo em frente. Eu vou dizer um segredinho para você. Só entre nós. Se você souber aproveitar essa doença, esse sofrimento, essa cruz que é tão pesada, e carregar ela, como Jesus carregou a cruz dele, com muito amor, com muita paciência, sem murmurar, sem resmungar, aceitando a vontade do Pai. Isso vai santificar a sua alma, isso vai unir a você, a Jesus, muito depressa. Você vai ser um grande santo rápido. Não jogue fora o sofrimento. Não desperdice a cruz. Se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua e me siga. Eu vou dizer para você, e você que recebeu a cura da sua doença, louve a Deus. Mas eu vou dizer, mas isso não significa que você não vai ter mais cruz na sua vida. Oh, Padre, é verdade. Jesus curou a sua doença, louve a Deus, dê testemunho. Só no céu é que o mal, em todas as suas formas, será eliminado definitivamente. Só no céu. No fundo, este desejo que você e eu temos de querer vencer todo o sofrimento, todo o mal, é a mesma coisa que dizer, eu quero esse lugar que se chama céu. E esse acampamento é como se fosse um aperitivo do céu. Padre Duarte,
nos fale um pouco sobre a força do rosário contra o demônio e como podemos nos beneficiar da oração do Santo Rosário. Eu amo o Santo Rosário e vejo lá nos exorcismos, eu tenho alguns leigos, 4 pessoas que me assistem, e quando eu estou rezando o exorcismo eu peço silêncio absoluto e peço a eles que rezem o terço. E às vezes eles têm que ajudar a segurar as pessoas que são atormentadas pelo demônio, porque é necessário. O demônio não gosta de estar ali. E às vezes é curioso, e nem eles notam. Eles, quando às vezes tem o rosário aqui no braço, e acaba que encosta na pessoa. E o demônio já quer tirar a mão. O próprio terço em si, abençoado, incomoda o demônio. E às vezes também acontece que chega uma nova pessoa para ser rezada, e a gente começa rezando, e ainda não chegou o momento do exorcismo, mas estamos rezando uma dezena. Às vezes, entre um caso e outro, tem alguma pessoa que se atrasa um pouco, e chega e nós estamos terminando uma dezena. E eu digo, vamos terminar essa dezena. A pessoa se senta, e já começa, a gente começa rezando as Ave Marias, e o demônio começa, calem-se, não aguento mais, eu vou sair daqui. O rosário tem um poder especial. A Virgem Maria, Deus quis dar à Virgem Maria, ela é a cheia de graça, é toda a luz. Não consegue dizer o nome de Maria. E depois, nos tempos em que vivemos, eu prego isso muitas vezes, Nossa Senhora tem aparecido em vários lugares do mundo, e como uma boa mãe, nos repete sempre as mesmas coisas, com muita paciência, com muita doçura, nos convida à conversão, nos avisa, se nós não nos convertermos, virá o castigo, e nos convida a usar a grande arma que Deus dá ao mundo nos tempos de hoje para vencer o mal. E essa grande arma se chama Santo Rosário. O Padre Pio chamava o terço dele a arma. E teve um propósito quando era ainda jovem, sacerdote. Está lá no diário espiritual dele. Houve uma altura em que ele fez o propósito de rezar 5 rosários todos os dias, 15 terços. Pense bem. Porque ele percebeu que esta é a grande arma que Deus está dando ao mundo para vencer o mal. Eu estou muito, muito feliz, e mais felizes estão Jesus e Maria, porque o Brasil está rezando o rosário de madrugada, com o Frei Gilson, com o Instituto Essed. As pessoas não têm noção das bênçãos que isso atrai sobre este país e sobre o mundo. Não têm noção. E por isso, se tem uma coisa que eu pediria nunca pare de rezar o rosário. Mesmo que, se você não pode rezar de madrugada, não tem problema. Eu não posso, mas sempre rezo o meu rosário. Já rezei hoje, os 4 terços. Portanto, é a grande arma que Deus dá ao mundo para vencer o mal. Amém. Vamos para a última pergunta, porque não temos mais tempo, Padre. Em quais das aparições da Virgem Maria nós podemos realmente crer? Nas verdadeiras. Então, e como saber que são verdadeiras? Então, muitas vezes tem a aprovação eclesiástica. Depois, às vezes ainda não tem. Às vezes tem condenação eclesiástica. Então aí, cuidado. Se a igreja já disse que não é bom, você se afaste. Confie, seja humilde, obedeça.
E pois tem muitas que a igreja ainda não fez um juízo final. Estão sob estudo. Então aí você deve ter prudência, ver os frutos, ver o conteúdo. Se você conhece a palavra de Deus, se você conhece o catecismo da Igreja Católica, você vê o conteúdo dessas mensagens, se está de acordo com a fé católica. Depois você vê os frutos também que produzem na vida. Se você que nesse local de aparições, você vê que tem muita conversão, que tem muita confissão, que tem muito terço, que tem muita adoração eucarística, que tem muito acampamento de oração. Então, eu acho que é a Virgem Maria. Portanto, Jesus nos disse, nos ensinou, pelos frutos se conhece a árvore. Não é tão complicado assim. Mas também é verdade que Nossa Senhora acaba repetindo muitas vezes as mesmas coisas. Você não precisa de conhecer todas as aparições. Tem algumas pessoas que eu vejo que é quase uma espécie de bulimia espiritual. Não sei se a pessoa não faz mais nada que ler a mensagem de aparição. Então, e acaba que isso rouba muito tempo para as outras coisas que Deus lhe pede. Cuidar da família, rezar o rosário, né? Então, você escolha uma, duas, as que mais você gosta. Fátima, né? Você vê, né? E viva essas mensagens. Agora tivemos a canonização do Carlo Acutis, São Carlo Acutis. Tem um vídeo que eu vi no outro dia, muito bonito, da mãe dele, e ela explicando como a mensagem de Fátima guiou a vida do filho dela. Como a mensagem de Fátima transformou. E depois ele fez, não foi só a mensagem de Fátima, outras aparições, ele fez a exposição dos milagres eucarísticos e das aparições de Nossa Senhora. E portanto, São Carlo Acutis, rogai por nós. Quem adora Jesus na Eucaristia e escuta os conselhos da Mãe do Céu, vai ser santo e vai no céu. Amém? Amém. Vamos rezar? Vamos rezar. Aí ficando em pé, dá uma salva de palmas bem forte. Hoje, vocês quase colocaram o padre de túnica curta, para não dizer outra coisa. Mas gostei, parabéns pelas perguntas. Como esse nosso encontro tem amadurecido, né? As perguntas já vêm de uma maneira mais, um chamamento de conversão. E esse chamamento de conversão, ele nasce pelo batismo no Espírito. Dá a mão para quem está ao seu lado. Nós vamos estender as nossas mãos também. Vamos orar por vocês. E nós vamos pedir esse batismo no Espírito. Para nós, para quem está na nossa casa. Pai, já começa a orar, não espera não. Para lutar pelo céu tem que aproveitar cada minuto. São Luís Gonzaga dizia: eu não quero perder um átomo da minha vida sem ser na vontade de Deus. Carlo Acutis dizia: eu estou pronto, Deus pode me levar quando quiser, porque eu aproveitei toda a minha vida com Deus. Vem Espírito Santo, vem selar todo esse, vem selar toda essa graça. Aviva as nossas almas, abrasa os nossos corações. Espírito Santo, alma da nossa alma, nós te adoramos. Fazemos uma aliança de amor contigo, um ato de escravidão libertador, uma aliança matrimonial espiritual. Vem nesse encontro, vem nessa hora, por toda a autoridade da igreja que está aqui. Vem Espírito Santo sobre nós, nossa família. Faz-nos fiéis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vitória e no fracasso, sendo fiel à vontade de Deus até o fim. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Vem Espírito Santo, pois sem ti não podemos fazer nada de bom. Assim como a lua é para a noite, sem ela não tem luz. Como o sol é para o dia, não existiria o dia. Nós também
Sem Ti, Espírito Santo, vivemos nas trevas. Sem Ti, não teremos um novo sol, um novo amanhecer, um novo dia. Mas agora contigo isso começa. Tu és para a nossa alma, o que a alma é para o nosso corpo, e por isso nós queremos ser submissos a Ti, ser possuídos por Ti agora. Vem com toda sorte de carisma, de orar e falar em línguas, de profetizar, de curar os doentes, de libertar os prisioneiros, mas acima de tudo vem com o dom da fé, Espírito Santo. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Esse mar é Deus. É o mar, um rio de água viva. É o mar das misericórdias. O barco somos nós, a igreja de Jesus Cristo. E o Espírito Santo hoje nos leva em alto mar. Ora, 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 ora. Eu vejo uma restauração da igreja muito grande. A começar naquilo que João Paulo II nos ensinava. As pequenas igrejas, as igrejas domésticas, que se tornam a grande Assembleia de Deus na missa, no culto dominical da Santa Missa. Deus está levantando esse povo adorador. Deus está levantando esse povo eucarístico. Ora mais forte, ora mais forte. Ora pela tua casa, ora pela tua família. Pedimos o Espírito Santo sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente. Coloca as tuas mãos agora sobre a sua cabeça. Peça que o Espírito Santo agora venha com a sua luz, iluminando os teus pensamentos, retirando da sua mente, dos seus pensamentos, da sua memória, tudo aquilo que não vem de Deus. Batiza, Espírito Santo, as nossas cabeças. Renova, Espírito Santo, a nossa mente. Renova, Espírito Santo, o nosso modo de pensar, de raciocinar. Bloqueia, Espírito Santo, todas as seduções do mal que chegam através da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, os sopros que o mal faz para nos seduzir através da nossa memória, das nossas fantasias. Vem, Espírito Santo, renova-nos, Espírito Santo. Solta com mais força, com mais intensidade a sua voz. É o Espírito Santo que vem nos batizar, vem nos dar uma nova vida, um novo jeito de ser, de responder à vontade de Deus. Você vai estender sua mão agora em direção onde você acha que está a sua casa. Você que está em casa, você que nos acompanha pela rede de comunicação da Canção Nova, você vai estender a mão em direção às pessoas da sua casa, ou até mesmo apresentar uma foto. Você vai apresentar e você vai proclamar o milagre. Não é só pedir, você vai proclamar a libertação dessa pessoa que está no vício, afastada, que tomou um rumo, uma estrada errada da vida, que está no caminho de pecado. Você esteve esses dias todos com o coração na mão, pesarosa, pensando nessa pessoa, o que fazer. Santo Pio de Pietreutina dizia que nós damos pouco trabalho para os anjos. Pede agora: Jesus,
Manda um anjo lá em casa agora. Manda teu anjo. Manda um anjo. Peço por intercessão do príncipe da milícia celeste, São Miguel. Manda agora um anjo para tocar essa pessoa. Que esse anjo se una ao anjo da guarda dessa pessoa que eu amo. Que esse anjo se una agora para a libertação. Fale o nome da pessoa que você deseja a libertação. E peça de todo o coração. Anjo do Senhor, se una ao anjo da guarda dessa pessoa que eu amo. Tira-o da prisão, tira da droga, tira do pecado, tira do coração endurecido contra Deus. E eu já quero visualizar essa pessoa louvando a Deus, se confessando. Diga em nome de Jesus, eu verei essa pessoa convertida, porque eu creio na palavra do Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Jesus, eu não sei como, mas o Senhor vai cumprir essa palavra. Essas pessoas da minha casa não ficarão sem salvação. Aleluia. O inimigo não será vencedor na minha casa. Jesus é o Senhor da minha família. Amém. Deus está te dando uma autoridade espiritual muito grande sobre a sua casa. E como Josué, você vai dar um brado de vitória, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. No 3, todo mundo. 1, 2, 3 e... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. As mulheres, vai mulher, no 3, 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os homens, 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora toda a família, você representando toda a família. 1, 2 e 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor está libertando. Mas eram famílias assim, que se arrastavam com tantas coisas supersticiosas, com tantas coisas, famílias que eram boas, até estavam dentro da igreja, pessoas que eram boas, mas que confiavam em tantas coisas que amarrava, atrasava a graça de Deus. Toda a tua casa está sendo libertada dessa maldição. Toda a tua família está sendo libertada dessa escravidão. Amém, Jesus, obrigado, Senhor. Meu coração, vou pedir que o Padre Duarte faça uma oração de libertação de pessoas que um dia foram vítimas de malefício, casas que foram inclusive vítimas de trabalhos de encruzilhadas e outras magia negra. Confirmo. Vou pedir que o Padre Duarte faça uma oração de libertação sobre as áreas da sua vida que ficaram contaminadas. Você que um dia recebeu passes, tomou água fluida. Você que num momento de dor, de angústia, de sofrimento, de desespero, procurou esses lugares. Você foi porque você estava na ignorância e no desespero, mas agora a luz da verdade entrou no seu coração. Isso. Receba essa libertação agora. Antes do padre fazer essa oração, eu tive uma inspiração. E vai ser um ato profético. Pega o seu celular, acende a lanterna no seu celular, mas não erga. Amém. Você vai segurar ela abaixada, acesa. Abaixa. Não é para mostrar não. Abaixa para o chão. Aponta essa luz para o chão, deixa ela acesa. Quando terminar a oração do padre, você vai levantar essa luz de Cristo, e a tua casa será libertada de toda essa escravidão. Amém. Repita comigo: sangue de Jesus, Sangue de Jesus, vem sobre minha vida, vem sobre minha vida, vem sobre minha cabeça,
vem sobre a minha cabeça, sobre meus olhos, sobre os meus olhos, sobre os meus ouvidos, sobre os meus ouvidos, sobre a minha boca, sobre a minha boca, sobre meu coração, sobre o meu coração, sobre os meus sentidos internos e externos. sobre os meus sentidos internos e externos. Vinde sobre o meu casamento, Vinde sobre o meu casamento, sobre a minha saúde, sobre a minha saúde, sobre o meu trabalho, sobre o meu trabalho, sobre os meus bens. sobre os meus bens. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, de todo o mal. de todo o mal. Agora só eu receba essa bênção em nome de Jesus de Nazaré, com a autoridade que recebi da igreja. Eu destruo agora todo o malefício, toda a maldição, toda a praga, todo o ritual satânico, toda a consagração a Satanás que possam ter feito contra você, contra a sua família, contra a sua casa, contra a sua vida, para matar você, para destruir você, que possam ter feito por inveja, por ódio, por vingança ou por maldade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! 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 Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Segura a lanterna lá em cima. Segura lá em cima assim. A moção que eu tinha antes dessa bênção é que nós víamos a luz. Nós estávamos na luz, mas havia muita treva, muito pecado, muita opressão maligna que escondia essa luz. E quando o padre deu a bênção, no final, todas essas trevas foram destruídas e surgiu essa luz que ninguém pode apagar. Amém. Que é Jesus, que é Jesus. Pode louvar a Deus. Isso, louva. Aleluia, glória a Deus. Amém. Se irmão Senhor estivesse aqui, e Ele está, porque profetas não morrem. Quando pensa que um profeta morre, aí que ele está vivo. Ele diria, impressionante. Então mostra para Deus que você está impressionado mesmo, dando um grito de glória, de louvor, de júbilo, por todo o Pentecostes novo pela vida nova. Por quê? Por que você vai dar esse grito? Porque Deus deu livramentos de morte, livramentos de acidente, livramentos de catástrofe, livramento de tantos males sobre você e sua casa hoje. E é motivo de louvor, é motivo de júbilo, é motivo de alegria. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Força! Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Você cantando, ou santos ou
Pode ser mais forte. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Pode aplaudir. E antes de terminarmos com essa bênção, eu gostaria de fazer aquilo que certamente, Padre Duarte, o Padre Jonas faria em nosso meio. E certamente é uma inspiração de Eu Deus. estava dizendo que eu estou triste, um pouquinho triste, que eu estava pronto para cantar o Não Dá Mais para Voltar. Vamos cantar então depois. Eu tão, como se diria na Itália, anch'io. Cantamos assim, não dá mais para voltar. É que não dá mesmo. Não dá mesmo, não dá mesmo. E é por isso que eu gostaria de chamar o Senhor aqui à frente. Porque o Senhor nos deu tanto durante todos esses dias. O Senhor já está há mais de 2 semanas aqui no Brasil. E nada mais justo agora, nesse momento, do que nós podermos retribuir toda a doação de vida que o Senhor deu um pouco para nós nesses dias aqui. Ninguém mais do que o próprio Deus sabe das suas lutas, dos desafios que o Senhor vive, das necessidades que o coração do Padre Duarte tem. Ouro e prata nós não temos, mas o que temos e aquilo que nós aprendemos com o nosso fundador Padre Jonas, nós podemos lhe dar. E eu convido a nós, membros da Canção Nova, a fazer isso, mas a todo o povo de Deus agora, que você possa estender as tuas mãos em direção ao Padre Duarte e reza mesmo pelo Padre Duarte. Reza com todo o amor que você tem no seu coração por este sacerdote que é um predileto do coração de Maria. Peça para que o Senhor guie o seu ministério. Eu peço agora a Jesus que o Senhor envie os teus anjos lá na aldeia de Jesus e que faça daquele solo um solo santo. Que a divina providência agora visite todas aquelas casas, aquelas pessoas que lá vivem. Espírito Santo de Deus, eu estou pedindo um novo batismo. Toca, Espírito Santo, a vida do Padre Duarte, a saúde do Padre Duarte, todas as intenções que ele traz no seu coração e que precisam ser tocadas por Ti, pela graça de Deus, pelo milagre de Deus. Solta a sua voz no Espírito agora e peça essa grande renovação espiritual. Que o inimigo não tenha forças contra o ministério do Padre Duarte. Que o sangue de Jesus agora proíba todo revide, todo ataque do mal sobre o Padre Duarte, sobre a sua família. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito. A palavra que vem no meu coração é a palavra de Jesus na boca de Dom Falcão ontem. Aguenta firme, porque o seu nome está escrito no céu. Amém. Almas estão no céu pelo seu sim. Aguenta firme, guerreiro. Amém. A Virgem Maria te carrega. Amém.